Olá, turma do Horta Online. Hoje eu vou dar continuidade dos vídeos sobre as plantas de cobertura e como podemos utilizá-las nos sistemas de produção de hortaliças. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você ser avisado de novos vídeos. Dando sequência então, esta área aqui que eu estou será cultivado cebola agora a partir de fevereiro aí de 2023. Essa área aqui na nossa estação de pesquisa, e eu vou contar aqui o manejo que foi feito e alguns porquês desse manejo. Aqui na safra de verão passado foi implantado milho com braquiária em sistema de integração lavoura-pecuária, o sistema Santa Fé. Nós colhemos aqui o milho grão e ficou aqui uns dias a mais a braquiária até que veio o período de inverno, né? Quando a temperatura cai e as taxas de crescimento da braquiária ficam reduzidas, especialmente aqui na nossa região, a região de 1.100 metros de altitude, a região mais fria. Então, o inverno mais rigoroso um pouco, a gente acaba tendo uma taxa de crescimento muito reduzida da braquiária. Com esse crescimento reduzido, nós fizemos então um certo revolvimento superficial do solo e a semeadura de aveia preta. Vocês podem até ver aqui uma planta de aveia preta que é remanescente deste cultivo lá do inverno. No inverno, a aveia preta é uma opção interessante, porque ela se adequa a essas condições de baixa temperatura. Ela tem uma certa tolerância a estresse hídrico. É claro que aqui a área era irrigada, né? Ela foi irrigada porque nós implantamos essa aveia mais tarde, então nós colocamos a aveia. Por que a aveia aqui foi implantada? Ela é uma boa estruturadora do solo, como é característica desse grupo de plantas, uma boa recicladora de potássio, né? Na verdade de vários nutrientes, mas de potássio aqui uma boa recicladora, e produz muita biomassa num período frio em que aquelas gramíneas, plantas aí, as forrageiras, não vão conseguir produzir muita biomassa. Nós colocamos então a aveia. Depois, em cima desta aveia, nós fizemos a correção química de solo, então foi feita análise de solo e fizemos aí correção necessária de calcário, de potássio, tá? Algum micronutriente que precisou, foi tudo corrigido. Já pensando na cultura de cebola, que seria implantada agora, início de 2023. E após essa correção, nós fizemos então plantios de milheto. Por que milheto? Porque no início do verão ele tem um crescimento muito rápido. A gente tinha feito aqui o revolvimento do solo, então a gente precisava de uma planta que cobrisse rapidamente o solo. Fez então a semeadura de milheto a lanço. É bem importante nessa semeadura, gente, cuidar aí da quantidade de sementes que você vai usar. Usar sementes vigorosas, sementes puras, e cuidar da quantidade de semente. Às vezes a quantidade muito baixa, você começa a ter partes do solo que não estão adequadamente cobertas, e a ideia é que cada centímetro de solo você tem ali uma planta cobrindo e fazendo o seu trabalho da planta de cobertura. O milheto, então, com esse crescimento muito rápido, de taxa de crescimento muito elevada, cobre o solo, protegendo a erosão. Você vê que na área você não nota nada de erosão, né? A área está muito uniforme, está muito boa aqui a condição, e ele produz uma quantidade muito grande de resíduos orgânicos. Este milheto ele foi até a fase de pendoamento, né, de formar os cachos. Vocês podem ver ali, olha o cacho formado, tem uma planta ali que dá para você ver o cacho formado. Naquele momento, nós fizemos o corte do milheto. Observe aqui onde a gente fez o corte. A gente fez o corte mais ou menos aqui, uns 25, 30 centímetros de altura. Inclusive aqui você vê já o rebrote, tá, da planta aqui, dá para ver a planta rebrotando, tá? Aqui ele estimula, então, a emissão de folhas aqui inferiores. Os perfilhos dele aqui brotando, dá para se ver, ó, aqui brotando, saindo aqui na base. Então essa planta se renova. Esse corte no milheto, ele é muito importante, gente, porque quando você corta, você distribui uma quantidade muito grande de biomassa sobre o solo. Quando a planta está chegando ali no seu no cacho, né, formando o cacho,
você está paralisando o crescimento da planta. A produção de biomassa da planta total cai. Quando eu venho aqui, corto isso e jogo no solo, e ela dá um novo fluxo de crescimento, é mais carbono que está sendo fixado, é mais biomassa que está sendo produzida. E muito mais do que isso, quando nós cortamos o milheto aqui em cima, com certeza uma quantidade significativa de raízes morrem lá embaixo. E essas raízes que morreram, à medida que a planta tem um novo fluxo de crescimento, novas raízes são emitidas lá embaixo. Então essas raízes que foram emitidas até certa profundidade, morreu um tanto de raiz na área que eu cortei, e depois são emitidas novamente, elas são emitidas em outros volumes de solo que não foram anteriormente explorados, aumentando então a distribuição do resíduo orgânico da raiz no perfil, melhorando a ciclagem de nutrientes e a estruturação do solo. É bem interessante vocês notarem, né, que aqui eu tenho ainda, consigo ver uma planta de aveia, mas é uma planta esporádica, vê que ela não, você não vai ver várias plantas de aveia aqui no solo, eu tive que achar essa planta aqui. E por que eu não estou vendo várias plantas de aveia, apesar dela ter até formado sementes aí no cultivo anterior? Por conta da temperatura. A aveia é para o período mais frio, no período quente ela realmente não vai se dar bem. E no período quente, o que eu estou vendo aqui de novo? Olha aqui, ó, plantas de braquiária. Olha aqui, ó, aqui uma planta de braquiária, aqui, ó, um perfil aqui, outro aqui, ó, uma planta de braquiária aqui nesse ponto, aqui outra e outra. Aqui, ó, olha aqui, você pode ver a planta de braquiária aqui se formando. Quando você deixa a luz entrar, né, conforme eu comentei naquele vídeo anterior, do mix de milheto e braquiária, a braquiária é a típica gramínea tropical, que é luz. Tá? Água, temperatura é fundamental aí para o bom crescimento dela. E agora a gente está na fase final desse trabalho aqui de solo, que está vindo então o milheto, o rebrote dele. Tem plantas de braquiária e alguma aveia perdida aqui, mas que, como eu disse, não é a planta foco aqui do verão. Teve aqui o cuidado, então, de prevenir erosão, de preparar o solo profundo, de corrigir quimicamente. E também, como comentado no vídeo anterior, esta área, nós tínhamos aí uma certa quantidade aí de nematóide de galha. Então, o porquê de estar aí em algum momento aquela braquiária foi por conta do nematóide de galha também. Temos o milheto, porque o milheto ele pode ser uma planta interessante pensando em nematóide de lesões radiculares, e fizemos aqui aplicações de produtos biológicos focados tanto em nematóide de galha quanto de nematóide das lesões radiculares, né, o pratilencos, e também sobre fusário. A gente já viu alguns sintomas de fusário aqui nessa gleba, tá, nas plantas de hortaliça que nós cultivamos anteriormente. Então, essas plantas e mais os biológicos que aqui foram aplicados foram pensando nesse conjunto de fatores. E deixar o solo mais estruturado, mais macio, mais poroso para a cultura de cebola que vai vir aqui. Outro aspecto importante, né? Essa gleba, a gente estava sofrendo já com problemas de planta daninha. Observe que aqui não foi feito herbicida algum nessas plantas de cobertura. A nossa prática de manejo aqui das plantas daninhas foi aplicar uma quantidade de semente grande da planta de cobertura para que elas competissem com as plantas daninhas. Você vê que está muito limpo. Mesmo agora que nós fizemos aqui o manejo, você não nota plantas daninhas na área, é muito pouco aqui a intensidade, e nenhuma planta daninha formando flor, formando semente. Então, esse manejo ele é muito importante, porque eu fiquei aqui mais de um ano não formando semente de planta daninha. Só com as plantas de cobertura na área. E agora, quando eu cultivo a cebola, que é uma cultura muito complicada o manejo de planta daninha, a gente vai comentar isso em vídeos futuros, manejo de plantas daninhas na cebola, vocês vão ver que a intensidade de planta daninha aqui vai ser muito baixa. A gente vai gravar vídeos aqui o ano que vem mostrando isso, que a intensidade fica reduzida pelo benefício da planta de cobertura. A gente dá uma rejuvenescida no sistema, deixa o solo macio e poroso e com a intensidade de plantas daninhas menor, como é natural na área quando ela era jovem, quando ela era recém-implantada. Pós essa cebola, a gente avalia os problemas que pode ter de patógeno, como que vai estar a condição química do solo, como que vai ser a produtividade da cultura,
E nós vamos aí então estudando sempre de acordo com características físicas, químicas e biológicas do solo, a melhor planta de cobertura a se colocar em cada caso. Tá? Então, essa aqui é a dica, algumas dicas que a gente está compartilhando, que a gente está fazendo aqui nesta área. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí nos comentários o que você achou, deixe pergunta, interaja conosco, dê sugestão de novos vídeos, o que você quer escutar no canal Horta Online. Um abraço e até a próxima!